Oi pessoal, bem-vindos ao Bunker e hoje o nosso tema vai ser a educação. Para ser mais exato, a educação liberal clássica. Pois é, mas hoje quando as pessoas normalmente falam de educação, sobre educação, quando elas pensam em educação de alguma forma, elas em geral dividem em duas categorias ou pensam de duas maneiras a educação. Uma é de uma forma prática, de uma forma utilitarista, isto é, eu me educo, eu faço uma faculdade, eu tenho o meu diploma para conseguir um bom emprego, para ser um membro produtivo da sociedade, para poder exercer uma profissão qualquer. Esta é uma visão utilitarista da educação. Isto é, eu adquiro um conjunto de conhecimentos, um conjunto de técnicas que me permitem exercer determinada profissão e assim preencher o meu papel na sociedade. A outra forma de se pensar a educação é uma forma mais perversa, uma forma mais que corrói até a própria ideia da educação, que é você se tornar, através da educação, um ativista social, um social justice warrior, como o pessoal fala muito hoje em dia. Isto é, você se educa para cumprir um papel ideológico na sociedade, para poder corrigir os erros da sociedade, porque você teve uma educação, você é a vanguarda do pensamento, por isso você tem todo o direito de exercer literalmente um policiamento intelectual e cultural à sociedade e corrigindo assim aquilo que não lhe agrada normalmente. Então são estas duas formas, talvez as duas formas mais baixas de se pensar a educação. Uma é uma forma utilitarista, prática, comercial até, e a outra é esta forma ideológica em que você se torna um ativista social, né? Uma pessoa que vai cumprir um papel social na sociedade, aquela pessoa que tem o conhecimento do bem e do que é melhor para a sociedade. Mas o que eu quero ressaltar aqui é uma outra forma de se pensar a educação, que é esta forma que é comumente conhecida como a educação liberal clássica. E o que é essa educação liberal clássica? Basicamente, a educação liberal é a busca pelo conhecimento e o domínio de habilidades e hábitos intelectuais que vão carregar em si uma profunda noção de liberdade. E devemos nos perguntar aqui, liberdade do que e para quê? Muito do que se fala e se defende hoje como liberdade nada mais é do que você ter o direito de poder agir de acordo com as suas vontades e com os seus desejos. E quanto mais esses desejos forem independentes, autênticos, puros, pessoais, mais válidos eles são para esses ideólogos da liberdade. Então, muito do que se defende hoje como liberalismo ou como uma educação liberal nada mais é do que o velho adágio do Aleister Crowley: faz o que tu queres, pois é tudo da lei. E nessa concepção, tudo aquilo que impede o homem de realizar seus desejos, tudo aquilo que o impede de ser mais verdadeiro, deve ser combatido, deve ser superado. Convicções religiosas, ideias morais, costumes e hábitos sociais, as próprias instituições que sustentam a sociedade, tudo isso deve ser, de preferência, anulado e extirpado da realidade, para que assim o indivíduo pleno possa cumprir tudo o que lhe agrada e que lhe aprouver. E um dos grandes paradoxos desse tipo de liberalismo é que todo aquele que não se convence desse tipo de ideário, todo aquele que preservar em si convicções, costumes morais, etc., eles vão ser postos de lado, silenciados, eles não podem se expor publicamente ou mesmo não podem defender suas ideias publicamente. E ao mesmo tempo, mesmo aqueles que conseguem expor convicções, muitas vezes são interpretados de forma errônea. Veja, por exemplo, o último filme do Mel Gibson, o Hacksaw Ridge, que teve crítico por aí que simplesmente anulou todo o aspecto religioso do filme. Coisa feia, coisa que não se faz. Mas isso é uma coisa muito recorrente nesse tipo de mentalidade. Isso é, tudo aquilo que não interessa ser discutido, como por exemplo os aspectos religiosos da arte moderna, coisa que eu já comentei por aqui, são postos de lado, vão sendo postos de escanteio. Então, no final das contas, o que esse pessoal termina criando é uma sociedade um tanto quanto asséptica. Mas essa sociedade asséptica esconde um grande mal, que é justamente esse totalitarismo harmonioso que vai se impondo às pessoas. Então você chega ao cúmulo de começar a proibir marchinhas de carnaval.
E qual o grande erro aqui? Qual o grande erro desses liberais totalitários? Ora, o grande erro deles é que eles têm uma interpretação errônea da liberdade, especialmente da liberdade no seu sentido clássico. Ora, o que era a liberdade no seu sentido clássico? Era justamente você adquirir conhecimentos e hábitos que lhe ajudassem a controlar as suas paixões, os seus desejos. A educação clássica vai promover a liberdade não de demandas morais ou de demandas religiosas, ela promove justamente a liberdade de si mesmo. Na concepção clássica, a verdadeira liberdade está em dominar os seus desejos, está em controlar as suas paixões, está em adquirir o hábito da prudência. E aqui nós temos um papel central da razão, não como uma serva das paixões, mas justamente como aquela que vai ajudar a nos identificar o que é bom, o que é belo e o que é justo. A razão, então, vai nos ajudar a conter, a limitar e até mesmo a educar os nossos desejos. Citando aqui o Robert P. George, o que a educação liberal busca é a esperança, mas é justamente a esperança do autodomínio. E aqui algo de extrema importância, que é o seguinte: a educação liberal, ela não é uma educação dogmática. A educação liberal não é um catecismo. A verdade aqui, ela não deve ser imposta, ela deve ser conquistada. Nós devemos nos apoderar dela através da educação, através da disciplina, através do hábito, através da livre troca de ideias, através da aventura da conversação. Isso porque a verdade, ela não possui um mero valor prático, ela possui um valor intrínseco. É aquele conhecimento que não apenas diz por que uma coisa é boa ou bela ou justa, mas explica o como e o porquê. E citando novamente o Robert P. George, nós devemos respeitar a liberdade de ideias, porque só através da liberdade é que nós temos condição de nos apropriarmos da verdade. E retomando, esta liberdade é aquela liberdade que defende a excelência, que defende a disciplina, que defende o rigor acadêmico, que defende a prudência. É a liberdade de Sócrates, é a liberdade de Santo Agostinho, é a liberdade de Michael Oakeshott. Não tem nada a ver com essa liberdade de se é bom, se é gostoso, se é legal, estou fazendo. Não, não é esse tipo de liberdade. Mas ao contrário, a liberdade que falo aqui é a liberdade que busca a transcendência do nosso eu narcisístico. E para ajudar vocês a pensarem aí sobre essas questões da liberdade tudo, obviamente eu tenho que indicar o Not Up Fry, a imaginação educada, está aqui. Comprem no site do Bunker, mas especialmente aqui do Michael Oakeshott, The Voice of Liberal Learning, está aqui um livraço dele. Também temos do Anthony Here e do Mark Sidwell, The School of Freedom, a Liberal Education Reader from Plato to the Present Day, livraço. E, como eu citei duas vezes ele aqui, não podia deixar de falar do Robert George com o seu Conscience and Its Enemies. Um ótimo livro também para quem quiser aí pensar a educação para muito além de Paulo Freire e afins da vida. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.